Você sabia que, financeiramente falando, hoje pode valer mais a pena continuar no auxílio-doença do que se aposentar por invalidez? Eu sei que essa frase parece absurda à primeira vista. Parece até irresponsável alguém dizer isso. Mas em 2026 as regras mudaram de um jeito que quase ninguém está explicando direito. E se você não entender essa mudança agora, você pode tomar uma decisão que vai impactar o seu bolso pelo resto da vida. Enquanto muita gente corre atrás da aposentadoria achando que está garantindo segurança definitiva, existe um detalhe no cálculo que pode reduzir drasticamente o valor mensal que você vai receber. Em alguns casos, a diferença passa de R$ 1.000 por mês. E quando a gente fala de R$ 1.000 por mês, estamos falando de supermercado, farmácia, luz, água, aluguel. Estamos falando da sua sobrevivência. Só que tem um problema ainda maior que quase ninguém comenta. Existe uma fila gigantesca no INSS. Milhões de pedidos aguardando análise. Pessoas esperando meses por uma perícia. Gente que já está doente, sem conseguir trabalhar, e ainda precisa esperar o sistema funcionar. E é aqui que muita gente perde dinheiro simplesmente por não saber como agir. Então presta muita atenção, porque nesse vídeo eu vou te entregar um guia completo e atualizado do auxílio-doença em 2026. Eu vou te explicar quem realmente tem direito, qual é o valor que pode cair na sua conta, como funciona o cálculo, como evitar cair na fila interminável da perícia presencial e qual é o risco da biometria obrigatória que começa a ser exigida agora em maio. E já deixa aqui nos comentários uma coisa para mim. Você prefere receber menos para sempre ou receber melhor enquanto estiver afastado? Comenta aqui embaixo, eu quero entender para eu saber que você está acompanhando até o fim, porque o que você vai aprender hoje pode mudar a sua decisão. Agora vamos começar do começo, sem juridiquês complicado. O nome técnico do auxílio-doença mudou. Hoje ele se chama auxílio por incapacidade temporária. Mas todo mundo continua chamando de auxílio-doença, e é assim que eu vou falar aqui para facilitar a sua vida. Para ter direito ao benefício em 2026, você precisa cumprir 3 requisitos básicos. Eu gosto de chamar isso de triângulo da aprovação. Se faltar uma ponta, o INSS nega. Primeira ponta, carência. Na regra geral, você precisa ter pelo menos 12 contribuições mensais pagas ao INSS antes de ficar incapaz. Se você começou a contribuir ontem e ficou doente hoje, normalmente não terá direito. Mas existe uma exceção extremamente importante. Se a incapacidade for decorrente de acidente de qualquer natureza, inclusive acidente de trabalho, ou se for causada por doenças graves previstas em lei, como câncer, cardiopatia grave ou doença de Parkinson, por exemplo, a carência pode ser dispensada. Nesses casos, mesmo com poucas contribuições, você pode ter direito. Segunda ponta, qualidade de segurado. Isso significa que você precisa estar contribuindo ou dentro do chamado período de graça, que é aquele tempo em que o INSS ainda te protege mesmo depois que você parou de pagar. Muita gente perde benefício porque deixou passar esse prazo sem perceber. Terceira ponta, incapacidade para trabalho por mais de 15 dias. E aqui está um detalhe que quase ninguém entende. Doença não é automaticamente incapacidade. O INSS não analisa apenas o diagnóstico. Ele analisa se aquela doença impede você de exercer a sua profissão. Uma hérnia de disco pode incapacitar um pedreiro, mas talvez não incapacite alguém que trabalha sentado no computador. O que importa é a relação entre a doença e a sua atividade profissional. Agora vamos falar do que realmente interessa: dinheiro. Porque é isso que paga as contas. Em 2026, o cálculo do auxílio-doença continua sendo baseado na média das suas contribuições. E aqui está o ponto que chocou muita gente. O auxílio-doença pode pagar praticamente 100% da sua média salarial, respeitando os limites legais. Já a aposentadoria por invalidez, depois das mudanças trazidas pela reforma da Previdência e das decisões judiciais mais recentes, passou a ter um cálculo inicial de 60% da média, acrescido de 2% por ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para homens e 15 para mulheres. Traduzindo isso para algo prático, imagine que sua média salarial seja de R$ 3.000. No auxílio-doença, você pode receber próximo desse valor. Já na aposentadoria por invalidez, dependendo do seu tempo de contribuição, esse valor pode cair para algo próximo de R$ 1.800. É uma diferença gigantesca ao longo dos anos. Por isso é extremamente importante pensar com estratégia antes de pedir a conversão do auxílio em aposentadoria. Às vezes, a conquista jurídica da aposentadoria pode representar uma perda financeira significativa. Cada caso precisa ser analisado com cuidado, porque a decisão errada pode ser irreversível. E como se não bastasse essa diferença no valor, ainda existe o problema da fila. Hoje o INSS acumula milhões de pedidos aguardando análise. Em algumas regiões do país, principalmente em estados do Nordeste, a perícia presencial pode demorar muitos meses. E quem está doente não pode esperar tudo isso. É aqui que entra uma alternativa que muita gente ainda desconhece ou usa de forma errada: o Atestmed,
que é o sistema digital do INSS para envio de atestado médico. Em vez de agendar uma perícia presencial, você envia o seu atestado pela plataforma e um médico perito analisa remotamente. Em muitos casos, o prazo de análise é muito menor do que o da perícia tradicional. Mas atenção, porque as regras variam. Até o final de abril de 2026, é possível utilizar o Atestmed para afastamentos de até 60 dias. Depois desse período, a regra pode voltar a limitar para 30 dias, salvo nova prorrogação. O sistema já mudou várias vezes nos últimos anos, então acompanhar as atualizações é fundamental. Só que não basta enviar qualquer atestado. Existe um padrão mínimo que precisa ser respeitado. O documento precisa conter seu nome completo, diagnóstico com CID, prazo determinado de afastamento, data de emissão, assinatura e identificação legível do médico. Atestado com prazo indeterminado geralmente leva o INSS a exigir perícia presencial. E qualquer erro pode gerar negativa automática. Muita gente é indeferida não porque não tem direito, mas porque enviou um documento incompleto. E aí acaba entrando na fila presencial sem necessidade. E agora vem outro ponto extremamente importante que começa a valer a partir de maio de 2026. O governo passa a exigir biometria validada para dar entrada no pedido. Isso significa que sua conta no GovBR precisa estar com nível prata ou ouro e com reconhecimento facial validado com base de dados oficial, como carteira de motorista ou título de eleitor. Se sua biometria não estiver validada, você pode simplesmente não conseguir protocolar o pedido. E ninguém descobre isso antes de ficar doente se não verificar com antecedência. Portanto, entrar hoje mesmo na sua conta GovBR e conferir o nível da sua conta pode evitar dor de cabeça no futuro. E se, mesmo cumprindo todos esses requisitos, o INSS negar o seu pedido? Isso acontece com frequência. A negativa não significa necessariamente que você não tem direito. Existem dois caminhos principais: recurso administrativo dentro do próprio INSS ou ação na Justiça Federal. O recurso administrativo costuma demorar e, na prática, muitas vezes mantém a decisão inicial. Já na Justiça, o caso é analisado por um perito indicado pelo juiz, que não pertence ao quadro do INSS. Se a decisão for favorável, você recebe os valores atrasados desde a data do requerimento, com correção. Então presta muita atenção agora, porque a partir daqui a gente entra na parte mais estratégica de tudo que eu te expliquei até agora. Não basta saber que o auxílio-doença pode pagar melhor do que a aposentadoria por invalidez. Você precisa entender quando isso é verdade no seu caso concreto e quando não é. Porque cada decisão errada pode custar milhares de reais ao longo dos anos. Vamos aprofundar no cálculo para você enxergar com clareza. O auxílio por incapacidade temporária é calculado com base na média de todos os seus salários de contribuição desde julho de 1994 ou desde quando você começou a contribuir, se foi depois disso. O valor final não pode ultrapassar a média dos seus últimos salários, mas em muitos casos ele se aproxima muito da sua remuneração habitual. É por isso que, na prática, ele pode representar quase 100% daquilo que você estava acostumado a receber. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, que é o nome atual da antiga aposentadoria por invalidez, sofreu impacto direto da reforma da Previdência. O cálculo base parte de 60% da média salarial, com acréscimo de 2% para cada ano que ultrapassar o tempo mínimo exigido. Isso significa que quem tem pouco tempo de contribuição pode sofrer uma redução significativa no valor mensal. Agora pensa comigo. Se você tem 18 anos de contribuição e sua média é R$ 3.000, o cálculo começa em 60%. Como você não ultrapassou muito o tempo mínimo, o acréscimo será pequeno. O resultado pode ficar muito abaixo do que você recebia trabalhando. Em contrapartida, no auxílio-doença, o valor tende a ser maior. Mas existe um ponto que precisa ser analisado com frieza. O auxílio-doença é temporário. Ele exige reavaliações. Ele pode ser cessado se o perito entender que você recuperou a capacidade laboral. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez concedida de forma definitiva, oferece maior estabilidade, embora também possa ser revista em determinadas situações. Então a pergunta correta não é apenas qual paga mais. A pergunta correta é: qual estratégia protege melhor a sua renda no longo prazo? Em alguns casos, manter o auxílio-doença enquanto a incapacidade ainda é temporária pode ser financeiramente mais vantajoso. Em outros, quando a incapacidade é realmente definitiva e irreversível, a aposentadoria pode trazer segurança jurídica, mesmo com valor menor. É aqui que entra a importância de avaliar laudos médicos, histórico clínico, tempo de contribuição e perspectiva de recuperação. Decisão previdenciária não pode ser tomada no impulso. Outro erro comum que leva milhares de pessoas a perder dinheiro é não acompanhar a data de cessação do benefício. O INSS geralmente fixa uma data estimada para o fim do auxílio. Se você não pedir prorrogação antes dessa data, o benefício é cortado automaticamente. E depois você terá que iniciar um novo pedido,
entrando novamente na fila. O pedido de prorrogação deve ser feito nos últimos 15 dias antes da data de cessação. Esse detalhe simples evita a interrupção de renda. E muita gente descobre isso tarde demais. Agora vamos falar sobre a fila e como agir estrategicamente diante dela. O sistema digital, quando usado corretamente, pode reduzir drasticamente o tempo de espera. Mas ele exige atenção total aos documentos. O atestado precisa ser claro, objetivo e coerente com a sua atividade profissional. Se você trabalha carregando peso, o médico precisa mencionar limitações físicas compatíveis com essa atividade. Se trabalha dirigindo, limitações motoras ou cognitivas precisam estar descritas. Não é exagero dizer que a qualidade da descrição médica influencia diretamente na aprovação. O perito analisa o nexo entre doença e função. Quanto mais claro estiver isso no documento, menor a chance de negativa automática. E atenção redobrada com a biometria. A validação facial pelo GovBR deixou de ser apenas um detalhe tecnológico e passou a ser requisito prático para diversos serviços digitais. Se sua conta estiver no nível bronze, você pode enfrentar bloqueios. Subir para nível prata ou ouro exige validação de identidade, e isso deve ser feito antes de qualquer emergência. Muita gente só descobre que o cadastro está incompleto quando já está afastada do trabalho e precisando do benefício. Não espere adoecer para resolver pendência digital. Agora vamos enfrentar uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir. O INSS não trabalha com emoção. Ele trabalha com critérios técnicos e metas administrativas. Se o documento estiver incompleto, ele nega. Se faltar requisito, ele indefere. Não importa a sua necessidade financeira. Por isso, organização é fundamental. Guarde exames, laudos, relatórios médicos atualizados. Mantenha suas contribuições em dia sempre que possível. Consulte regularmente seu extrato previdenciário para verificar se não há lacunas de pagamento. E se vier a negativa, não encare como sentença final. Muitos benefícios são concedidos na Justiça Federal após perícia judicial. O perito do juízo não está subordinado administrativamente ao INSS. Ele realiza avaliação técnica independente. Quando a Justiça reconhece o direito, o pagamento é retroativo desde a data do pedido administrativo. Isso significa que meses de espera podem se transformar em valores acumulados com correção monetária. Claro que o ideal é não precisar judicializar. Mas saber que existe esse caminho impede que você desista prematuramente. Outra questão importante é evitar pedidos precipitados. Há casos em que a pessoa ainda está trabalhando, sem afastamento médico superior a 15 dias, e protocola pedido antes da hora. Isso pode gerar indeferimento por ausência de incapacidade comprovada. O momento certo do protocolo é estratégico. Planejamento previdenciário não é luxo, é necessidade. E agora eu quero reforçar o que resume tudo o que falamos aqui. Em 2026, o auxílio-doença pode, sim, representar valor mensal maior do que a aposentadoria por incapacidade permanente em muitos cenários. Mas ele exige cuidado com prazos, documentação, biometria e estratégia de manutenção. Antes de pedir conversão automática para aposentadoria, analise o impacto financeiro. Antes de protocolar pedido digital, revise cada detalhe do atestado. Antes de maio, valide sua biometria. Antes de desistir após uma negativa, entenda seus caminhos. Quem age com informação reduz o risco de prejuízo. Quem decide no impulso pode comprometer a própria renda por anos. Se tudo que você ouviu aqui clareou sua visão sobre o auxílio-doença em 2026, compartilhe esse conteúdo com quem precisa entender essas mudanças. Porque muita gente está tomando decisão sem conhecer o cálculo real, sem saber da fila e sem se preparar para a exigência da biometria. Quando o assunto é benefício previdenciário, cada detalhe conta. E cada detalhe pode significar dinheiro no seu bolso ou prejuízo permanente. Informação, estratégia e prevenção são as três chaves para não depender da sorte diante do sistema.